Existe um crime famoso que ecoa há 2000 anos. Você já viu pintura sobre, já viu em filmes e ouviu falar desde criança. A ordem de um rei para executar todos os meninos de um vilarejo na tentativa de matar um rival político. Mas quando nós, investigadores da história, vamos aos arquivos oficiais do Império Romano, encontramos um problema grave. As páginas estão em branco. O maior historiador daquela época, Flávio Joséfo, que registrou cada detalhe sangrento da Judéia, não escreveu uma única linha sobre isso. Nenhuma vala comum foi encontrada pelos arqueólogos em Belém. Nenhum documento de oficiais romanos menciona essa operação militar. Isso nos leva a um dilema histórico fascinante. Será que o massacre dos inocentes foi apenas uma propaganda antiga criada para manchar a imagem de um rei? Ou será que o crime aconteceu, mas foi tão cirúrgico e irrelevante para o tamanho do império que a história simplesmente esqueceu de anotar? Hoje, vamos deixar a religião de lado e usar a ciência histórica. Vamos abrir a ficha criminal de Herodes o Grande. Vamos usar estatística demográfica e arqueologia para separar o mito da realidade e descobrir se o maior vilão do século I realmente tinha sangue de crianças nas mãos. Bem-vindo a uma investigação de arquivo morto da antiguidade. Para entender se um crime ocorreu, primeiro precisamos entender o suspeito. Esqueça o vilão de novela bíblica. O Herodes histórico era muito mais complexo e perigoso. Herodes não era um rei legítimo na visão do seu povo. Ele era de origem idumeia, colocado no trono pelo Senado romano. Ele era um burocrata genial, um político astuto e, acima de tudo, um sobrevivente. Ele modernizou a Judéia, construiu o porto artificial de Cesareia, uma obra de engenharia impossível para a época, ergueu a fortaleza inexpugnável de Massada e reformou o Templo de Jerusalém. Ele queria ser amado como um rei filósofo, mas era odiado como um tirano estrangeiro. Essa rejeição criou nele uma patologia clínica, a paranoia crônica. Herodes via conspirações em cada sombra. Ele sabia que, para os judeus ortodoxos, ele era um usurpador. Qualquer rumor sobre um novo rei ou um messias não era uma questão religiosa para ele, era uma ameaça de golpe de Estado militar. E a história prova que, quando Herodes se sentia ameaçado, ele não negociava, ele eliminava. A credibilidade da acusação contra Herodes aumenta quando olhamos para os crimes que foram documentados por historiadores seculares. O homem matou a própria esposa, a rainha Mariamne, a única mulher que ele amou, porque suspeitou de traição. Ele ordenou o afogamento do cunhado, o sumo sacerdote Aristóbulo, durante uma brincadeira na piscina de um palácio em Jericó, porque o rapaz estava ficando popular demais entre o povo. Mas o ponto mais chocante, e que conecta diretamente com a história de Belém, é o que ele fez com os próprios filhos. Herodes executou 3 de seus filhos, Alexandre, Aristóteles e Antípatro, por medo de que eles tomassem seu trono. Isso era tão absurdo, até para os padrões violentos de Roma, que o escritor Macróbio registrou uma piada feita pelo imperador Augusto. Ao saber que Herodes tinha matado os filhos, o imperador disse: "É melhor ser o porco de Herodes do que o filho dele." A lógica era fria. Como Herodes seguia parcialmente as leis judaicas, ele não comia carne de porco, então os animais estavam seguros. Mas os filhos, esses não tinham garantia nenhuma de vida. Se um homem é capaz de executar seus herdeiros de sangue dentro do palácio real por medo de perder a coroa, o que ele faria com filhos de camponeses desconhecidos numa vila remota? Aqui entra a análise forense. Por que não encontramos evidências físicas em Belém? A resposta está na demografia, não na teologia. A arte renascentista pintou o massacre dos inocentes como uma guerra. Milhares de soldados romanos matando milhares de bebês em uma cidade grande, com pilhas de corpos nas ruas. Historicamente, isso é impossível. No século I, Belém não era uma cidade, era um vilarejo agrícola minúsculo nas colinas da Judéia. Arqueólogos estimam que a população total não passava de 300 a 1.000 habitantes.
Se aplicarmos as taxas de natalidade da época, numa vila de 1.000 pessoas, o número de meninos do sexo masculino abaixo de 2 anos estaria entre 6 e 20 crianças. Isso muda tudo. O evento histórico não foi um genocídio em massa, foi uma operação de Black Ops. Um esquadrão pequeno, talvez uma dúzia de mercenários, entrou na vila à noite, executou cerca de 10 a 15 crianças e saiu antes do amanhecer. Foi rápido, foi brutal, mas foi pequeno demais para deixar rastros arqueológicos significativos depois de 2.000 anos. O principal argumento dos céticos é o silêncio de Flávio Josefo. Ele odiava Herodes e adorava listar suas crueldades. Por que ele ignorou isso? A resposta é cinicamente simples: o valor da notícia. No mundo antigo, a vida não tinha o valor sagrado que damos hoje. O infanticídio era prática comum no Império Romano. Pais abandonavam bebês indesejados no lixo. Para um historiador focado na alta política de Jerusalém e Roma, a morte de 15 crianças camponesas numa vila sem importância estratégica não era um fato histórico relevante. Perto de queimar rabinos vivos, matar a própria realeza e executar metade do Sinédrio, o parlamento judeu, um ataque numa vila do interior era apenas uma terça-feira comum no reinado de terror de Herodes. O silêncio da história não prova a inocência de Herodes, prova a banalidade do mal na antiguidade. Para fechar o perfil criminal, temos um fato histórico documentado que prova a maldade pura de Herodes, sem precisar recorrer à Bíblia. No ano 4 a.C., Herodes estava morrendo de uma doença terrível, provavelmente gangrena. Ele sabia que o povo o odiava. Ele sabia que no dia da sua morte ninguém choraria. Haveria festas nas ruas. O ego dele não permitia isso. Então, ele emitiu sua última ordem oficial, conhecida como a Ordem do Hipódromo. Ele mandou prender centenas de nobres e líderes comunitários da Judéia e trancá-los no Hipódromo de Jericó. A ordem para sua irmã Salomé foi: no momento em que eu der meu último suspiro, mande os arqueiros matarem todos eles. Assim, a Judeia inteira chorará no dia da minha morte, mesmo que não seja por mim. Pense na psicopatia dessa ordem. Um homem disposto a massacrar a elite do seu próprio país apenas para garantir um funeral triste. Felizmente, a irmã dele não cumpriu a ordem e libertou os prisioneiros após a morte dele. Mas a intenção está documentada. E isso fecha o nosso caso. Conclusão da nossa investigação. O massacre dos inocentes aconteceu? Não podemos provar com ossos, mas podemos provar a plausibilidade. 1. O motivo existia: medo paranoico de rivais. 2. O perfil do criminoso bate: assassino de familiares e crianças. 3. A logística faz sentido: um ataque pequeno a uma vila pequena, facilmente ignorado pelos registros de Roma. A história, vista através da lente da curiosidade e não da fé, nos mostra que o relato antigo não é uma lenda impossível. É um retrato fiel de como funcionava a política no Oriente Médio Antigo, brutal, rápida e sem misericórdia pelos fracos. Herodes morreu apodrecendo, odiado e sozinho. E a história desse massacre, real ou não, sobreviveu como o símbolo eterno do abuso de poder. Se você chegou até aqui e valoriza a história que não é contada nos livros escolares, você precisa fazer parte da nossa comunidade. O YouTube não gosta de entregar esse tipo de conteúdo, então sua inscrição e seu like são a única forma de garantir que continuaremos investigando o que foi esquecido. Comente abaixo. Você conhecia essa história? Eu vejo vocês no próximo mistério.